नयन पथगामी अवतो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Mike. No? So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam and Lotus Feet of Gurupad, Padmanitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Sri Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Sri Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami, Bhakti Varam Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Shila Gurudeva começa oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus amados gurus, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stottara Sat, Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nityalila Pravishtam Vishnupada Stottara Sat, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada Stottara Sat, Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Ashila Bhakti Rakshashi Dardeva Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, Shila Gora Govinda Maharaj, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos sêniores e todos os convidados presentes aqui hoje. So just I want to speak few words because our next program is 6 p.m. No, what time? 6:30. Now? 6:30. So, and we also have to go there, huh? How many hours drive? 20 minutes. Okay. So, now about 2:30, you have to take prasad, little bit take rest, then we'll go there, decoration and kirtan, then Hari Katha. Então, vou falar algumas poucas palavras, né, porque agora já são 2:30, a gente tem que ir pro programa, o programa é 6:30, demora 20 minutos para chegar lá, vai ter a decoração, né, tem que decorar o local, fazer kirtan, depois vai ter de novo Harikatha, e também vocês estão com fome, vocês precisam tomar prachada aqui, então vou falar algumas poucas palavras. Just I speak few words to remind to you about Jagannath Tattva, Então, vou falar Jagannath Rasa Yatra Tattva. algumas palavras para vocês, para lembrar vocês de Jagannath Tata e Jagannath Ratha Yatra Tata. Now in Jagannath Puri, Lord Jagannath is taking rest. Agora, em Jagannatha Puri, o Senhor Jagannatha, ele está descansando. That is called, on a Vasar called, that name Lord Jagannath, he is sick, he is very nice, beautiful. Sickness, first time is going on there. Então, isso se chama Anavasar Kal, que quer dizer esse momento onde Jagannatha está realizando essa lila de ficar doente. Because few days before in Purnima, Lord Jagannath, he took bath. Alguns dias atrás, na Purnima, na lua cheia, o Senhor Jagannatha, ele tomou banho. So Lord Jagannath, now he is in high fever. Agora o Senhor Jagannatha, ele está com uma febre muito alta. And his nose running. E o nariz escorrendo. And what is called? And sneezing. And sneezing. Espirrando. And so now he is taking rest and he is not giving darshan. E por essa razão, então, agora o Jagannatha ele está descansando e ele não está dando o seu darshan. And also
I told the devotees, those who are coming in the dynasty of Visavasu and Savarjati Aborigine, and they also worship Lord Jagannath inside of the temple. E também, como eu já expliquei antes, nesse período que o Senhor Jagannatha está doente, da dinastia de Vishavasu, né, aqueles que são Sabarjati, ou seja, essa dinastia que eles são aborígenes, eles podem servir o Senhor Jagannatha dentro do templo. And now Lord Jagannath is not taking prasad, just he taking one kind of liquid that is called kara. E agora o Senhor Jagannatha, ele não está tomando prashada, ele só toma um líquido que chama kara. And also just night time he is taking a little bit, what you call hatpach, khichdi. E de noite ele come um pouquinho de khichdi, um pouco de arroz e dal. So in this way Lord Jagannath is inside the temple. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu become very upset, and Lord Chaitanya Mahaprabhu left Jagannath Puri, and Lord Chaitanya Mahaprabhu now staying in Alalnath. Por essa razão, então, o Senhor Jagannatha, ele não está dando seu darshana, ele fica dentro do templo, e por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está muito chateado de não poder ter o darshan de Jagannatha, e por isso ele vai até Alalnath. So few days I also in there also discuss about very nice beautiful pastimes of Alalnath Katha. Por alguns dias eu já discuti sobre esse assunto, né? Contei esse passatempo de Alalnath And Katha. how Lord Chaitanya Mahaprabhu he felt pang of separation from Krishna. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava sentindo separação de Krishna. And after 14 days, then Lord Jagannath he told, I have to recover my health and I will go to somewhere. E depois de 14 dias, então o Senhor Jagannatha disse, eu preciso recuperar a saúde do meu corpo e vou para algum lugar. So Lord Jagannath is going to somewhere, but with his sister Subhadra and his elder brother Baladev Prabhu. Agora o Senhor Jagannatha, ele vai sair do templo, ele vai para outro local, e ele vai junto com a sua irmã mais nova, Subhadra, e o seu irmão mais velho, Baladev Prabhu. And Lakshmidi, she did not allow him to go anywhere. Primeiro, Lakshmi Devi não queria permitir que Jagannatha fosse para qualquer local. But Lord Jagannath, he told, I have to recover my health and stay in one lonely place. Mas o Senhor Jagannatha disse, eu preciso recuperar a minha saúde, quero ficar num local solitário, sozinho. And Lord Jagannath did not tell where he is going. Mas o Senhor Jagannatha não disse para onde ele ia. But Lakshmi Devi, she is very clever. Mas a esposa dele, Lakshmi Devi, ela é muito esperta. She also engaged her spy. Ela engajou as espiãs dela. Where he is going, what he is doing. Para onde ele vai, o que ele está fazendo, eu quero saber tudo. So yesterday I also told the Lakshmi Devi, she told you should not go alone. You have to take with your sister Subhadra and your brother Baladev. Então ontem eu expliquei como Lakshmi Devi disse para Jagannatha, você não deve ir sozinho. Então leve com você a sua irmã Subhadra e o seu irmão Baladev. So Lord Jagannath is going Jagannath temple to Gundicha temple and 9 days. Então o Senhor Jagannatha está indo do templo de Jagannatha até o templo de Gundicha. Isso leva 9 dias. Very nice, beautiful pastimes. In this way, Lord Jagannath, he also gives darshan to all the fallen living entities. Então esse é um passatempo muito belo e dessa maneira o Senhor Jagannatha está dando seu darshan para todas as entidades vivas caídas. Because in the Jagannath temple so too much caste system. Porque no templo de Jagannatha tem esse sistema de castas muito rígido. Those who are non-Hindu, they cannot enter in the temple of Lord Jagannath and take darshan to him. Aqueles que não são hindus não podem entrar no templo de Jagannatha e ter o darshan dele. So in this way, in the sickness lila, Lord Jagannath is giving darshan to all the living entities. Então dessa maneira, realizando essa lila como se estivesse doente, o Senhor Jagannatha dá o seu darshan para todas as entidades vivas. So that means Lord Jagannath, he is going to Jagannath temple to Gundicha temple and he seated on the chariot. Then he giving darshan to all the living fallen living entities. Então isso quer dizer que o Senhor Jagannatha está indo do templo de Jagannatha até o templo de Gundicha, sentado na carruagem, assim ele dá o seu darshan para todas as entidades vivas. And sometimes Lord Jagannath not direct enter in the temple of Gundicha. E às vezes o Senhor Jagannatha não entra diretamente no templo
templo de Gundicha. Yesterday I told sometime Lord Jagannath, he used to come very close to the door of the Gundicha temple. Ontem eu expliquei como o Senhor Jagannatha, às vezes ele chega muito perto do portão do templo de Gundicha. And 2-3 days he is also standing outside of the temple of Gundicha. E ele passa ali 2 ou 3 dias em pé do lado de fora do templo de Gundicha. And that time everybody can also very close to him and take darshan to him, embrace to him, serve to him. Nesse momento todos podem se aproximar do Senhor Jagannatha, ter o darshan dele, servir ele, abraçar Jagannatha. And that time no one can tell, oh, you are low caste, high caste, a Hindu or Hindu. No one also tell this. Everybody can and embrace to Lord Jagannath and serve to Lord Jagannath, take darshan to Lord Jagannath. E nesse momento ninguém vai dizer para você, você é de casta baixa, você não pode servir Jagannatha, você não é hindu, você não pode abraçar ele. Nesse momento todos podem ter o darshan de Jagannatha. So for this Lord Jagannath he is called Patita Bhavan, he is the savior of all the fallen living entities. E por essa razão, então, que o Senhor Jagannatha é conhecido como Patita Pavana, o salvador de todas as almas caídas. But Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested this sweet lila in Jagannath temple also. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu manifestou essa lila muito doce no templo de Jagannath. How Lord Chaitanya Mahaprabhu also cleaned the temple of Gundicha and giving so many instructions teaching to us. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele limpou o templo de Gundicha e assim deu muitas instruções, muitas lições para nós. So try to understand what is the meaning of Ratha Jatra. Rath means chariot, Jatra means to parade, to process. Então, tentem entender o significado de Ratha Yatra. Ratha quer dizer carruagem, Yatra quer dizer a procissão. What is written here? O que está escrito aqui? Fala. Ratha Jatra. Ratha Yatra. Ratha means chariot, Jatra means parade, to process. Então, Ratha quer dizer a carruagem e Yatra quer dizer a procissão. Very nice. But actual sadhaka's mind is as like chariot. Manarupi rathena. Mas na verdade, a mente do sadhaka, do praticante, é assim como essa carruagem. So, Lord will be sit in your heart, and if your heart is neat and clean. Deus, o Senhor, ele vai sentar no seu coração se o seu coração estiver limpo. And if your heart is not neat and clean, how possible Lord will sit in your temple of heart, Hridaya Mandir? Mas se o seu coração não estiver limpo, como é possível que o Senhor vai sentar no templo do seu coração, Hridaya Mandir? Understand? We are human being or not? Nós somos seres humanos ou não? Human being, when you will sit, and before sitting looking, that place is good or not. O ser humano, antes dele sentar em qualquer local, em qualquer assento, primeiro ele vê se aquele local está limpo ou não. And animals, cats, dogs, animals, they are not looking anything. Mas os animais, eles não se importam com isso. And where they are eating, where they are stooling, urinating, they also staying in there. Então, mesmo no local que eles comem e que eles fazem as suas necessidades, eles também ficam ali naquele local. But we are human beings, Manushya. Mas nós somos seres So humanos. before sitting, we have to check this place is good or not. Antes de se sentar, você tem que checar, né? A gente checa se o local tá limpo, se é bom ou não. In the same way, Lord will be sit in our Hridaya Mandir, temple of our heart. Então, da mesma maneira, o Senhor ele vai sentar no templo do nosso coração, Hridaya Mandir. Our temple of heart is as like neat and clean. Quando o templo do nosso coração for assim como essa carruagem que tem que estar If you- limpo. Temple of our heart is not neat and clean. Lord will not sit in your heart. Então, se o templo do seu coração não estiver limpo, o Senhor não vai sentar lá. This is true. Não é verdade? So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us, day before Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu took all his followers and cleaned the temple of Gundicha. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou que no dia antes do Ratha Yatra, ele levou todos os seus seguidores até o templo de Gundicha e ele limpou esse templo. So maybe tomorrow morning we'll discuss how Lord Chaitanya Mahaprabhu cleaned the temple of Gundicha. Então, talvez amanhã de manhã a gente possa discutir como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu limpou o templo de Gundicha. Understand? Gundicha Marjan Lila. Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us how to
clean the temple of Gundicha. Então, Gundicha Marjan Lila quer dizer que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou como limpar o templo de Gundicha. And so many teaching inside there. Tem muitos ensinamentos nesse passatempo. Because if you want to perform bhajan and sadhana to Krishna, Porque se você quiser praticar bhajana e sadhana, you prática have espiritual para to Krishna, clean your heart. você tem que limpar o seu coração. Eh? Clean your heart or not? Não tem que limpar o Otherwise, coração. Lord will not and sit in your temple of heart. Porque senão Deus, o Senhor, não vai sentar no templo do seu coração. But how to clean the temple of your heart? Mas como limpar o templo do seu coração? So Mahaprabhu recited 8 verses. That is called Sikshastakam. Por essa razão, então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou 8 versos que são conhecidos como Shri Shikshastaka. Cheto darapano marjanam bhavamahadavagni nirvapanam Sreya kairava chandrika vitaranam Vidya budhu jivanam Anandam budhi vardhanam Pratipadam purnamrita sadhanam Sarvatma snapanam Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Learning chanting of the holy names, then your heart will be neat and clean. Então, por cantar constantemente os santos nomes, o seu coração vai se limpar. You can see your own reflection in your mirror. Você consegue ver o seu reflexo no espelho If your mirror is neat and clean, se o espelho estiver completamente limpo. or if your mirror full of dust, you cannot see your own reflection. Mas se o espelho estiver cheio de sujeira, você não pode ver o seu próprio reflexo. So in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us, regarding chanting holy names, then our heart will be neat and clean. Então, da mesma maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou que por cantar constantemente os santos nomes, o nosso coração vai ficar limpo e asseado. So I'm saying, Cheto darapana marjanam. How to do? Cheto darapana marjanam bhavamaha davagnirvapanam Sreya kairva chandrika vitaranam Vidya vadhu jivanam Anandam budhi vardhanam Pratipadam purnamrita sadhanam Sarvatma snapanam Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtan. Então, esse é o cantar dos santos nomes, Nama Sankirtan. In this Kali Yuga, there are no any other process to clean your heart. Only rendering chanting holy name, Nam Sankirtan. Nessa Kali Yuga não existe nenhum outro processo para limpar o seu coração, somente Nama Sankirtan, no cantar dos santos nomes. Because Kali Yuga's people, they are so many faults. Porque as pessoas de Kali Yuga têm muitas falhas. Duplicity, hypocrisy, and what is it called? Manipulation. Duplicidade, hipocrisia, essa tendência de manipular os outros. And also many kinds of things. Lust, anger, enviousness, Luxúria, ira, inveja, and jealousy. Many things these are there. So how to clean your heart? tem tantas coisas no nosso coração, então como limpá-lo? Not this life, millions birth, Não só dessa vida, mas de That milhões e types of- milhões de nascimentos. and dust, and completely full of your heart. Então esse tipo de sujeira que está lá por milhões e milhões de nascimentos está encobrindo o nosso coração. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, only rendering chanting holy names. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama iva kevalam, kalu nastiva, 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 gatirannatha. Nam Sankirtan. 3 times, Hari Nam, Hari Nam, Hari Nam. Então por essa razão o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse que esse é o processo de cantar os santos nomes para limpar o nosso coração. Por isso ele disse 3 vezes, Harinama, Harinama, Harinama. But how to chant holy names? Mas, como cantar os santos Because in nomes? this Kali Yuga, Lord invested all his potencies in his holy names. Porque nessa Kali Yuga, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor investiu todas as suas potências dentro dos seus santos nomes. And his holy names are higher than himself also. Então, os santos nomes são superiores até mesmo a ele. Hari se bada, Hari ka naam. Hari Naam is higher than Sri Hari. Então, Harinama é superior a Shri Hari. And Lord is very mercifully manifested in this material of many forms.
Senhor, ele é muito misericordioso e por isso ele se manifestou de Mas- várias formas nesse mundo. He manifests many of his incarnation Ele manifestou muitas encarnações and helping to all the living entities. e assim ele está ajudando todas as entidades vivas. Understand? Harinam tua aneko sarupa. Harinam Krishna himself. Yeah? And so manifest many his incarnation. Então, Harinama é o próprio Krishna e ele se manifesta como várias encarnações And how to help the conditional soul chant holy names. para ajudar as almas condicionadas a cantar os santos nomes. But still conditional soul, they don't want to chant holy names. Mas mesmo assim, a alma condicionada não quer cantar os santos nomes. Understand? Mahaprabhu gave an example as like the insects of stool. Então, Mahaprabhu deu esse exemplo que é assim como o inseto que vive nas fezes. If you separate the insects of stool from the stool, the insects of stool again also going to the stool. Se você pega aquele inseto, aquele verme que vive nas fezes e tira ele de lá, o que ele faz? Ele quer voltar para as fezes. That is called Visai Kira Vista. Vishai Kira Vista. Visai Vista Kira. Vishai Vista Kira é esse inseto que ele vive e desfruta de viver nas Conditional fezes. soul, this is the nature. Essa é a natureza da alma condicionada. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu is thinking how the conditional soul they will chant holy names. E é por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está pensando como é que a alma condicionada pode cantar os santos nomes. So saying Nam Namakari Bahuda Nija Sarvastakti Strarvita Nimita Smaranana Kala Etadrishi Tabakripa Bhaganu Mame Opi Duddaiva Ihadisa Ajano Nunurag. How conditional soul they are unfortunate. Como a alma condicionada é desafortunada. So Lord Chaitanya Mahaprabhu chant holy names anytime, and daytime, midday, evening, and eating, sleeping, khaite, suite, jatha tatha namlu. Eating, sleeping, even taking bath, anytime you can chant holy names. É por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que você pode cantar os santos nomes em qualquer momento. Pode ser de dia, de noite, meio-dia, comendo, dormindo, no banho. De qualquer maneira, você deve o tempo todo cantar os santos nomes. If you do other things, yoga, tapasya, need some rules. Mas, quando você realiza outros processos como de yoga e tapasya, existem regras rígidas. But Mahaprabhu told, then there are no rules and regulations of the chanting holy names. Mas Mahaprabhu disse que não existem regras rígidas para se cantar os santos nomes. Anytime chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then third sloka, Lord Chaitanya Mahaprabhu, how will chant holy names? E aí no terceiro sloka, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está ensinando como vamos cantar os santos nomes. Nadapi Sumitino, Karoriva Saisnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Sadahari. Always very humble, more than the blade of the grass. Então você deve ser sempre muito humilde, mais até mesmo do que uma folha de grama. Taroriva Saisnuna, you will be tolerant as like tree. Você deve ser tolerante assim como uma árvore. A third and fourth, that is called Amani Manadena. E terceiro e quarto é Amani e Manadena. And give the respect to others, never hankering for your own name, fame and reputation. Então você deve dar sempre respeito aos outros e nunca ansiar por receber nome, fama e reputação. But if you practice devotional service to Lord, automatically name, fame will come. Mas quando você pratica o serviço devocional ao Senhor, automaticamente nome, fama e reputação vem para você. So what you will do? Então o que fazer? So that name, fame you offer to Guru and Krishna, then you will not contaminated. Você deve oferecer para Guru e Krishna esse nome, fama e reputação que estão te dando e assim você não vai ser contaminado. Understand? Otherwise, if you not offer everything to Guru and Krishna, then going to up again very quickly, you will fall down. Mas se você não oferecer tudo isso para Guru e Krishna, o que vai acontecer? Você vai se elevar e rapidamente você vai cair. Understand? Sometimes you are looking, what is called? Lulu? And then the snake and also, what is it called? They are there, yeah?
Hã? Board game. Game. Board game. Ah, mas qual que é o exemplo? They're going in the end. Ah, They're going very up. Eh? 1 point to going to 99 point. Or then again coming down zero. Então é tipo como, sabe aqueles jogos de tabuleiro que você vai andando as casas e de repente você tá na primeira casa e você vai pra casa 99, só que às vezes você anda 3 casas e cai de novo. Eh? You are doing that. When the small baby, they also playing. What is it called? That's it. Yeah, That game is like board called. game. Eh? Then going up. Eh? Stairs. And also snake. Or I don't know. É, They're às going vezes up, tem uma then- escada, aí você tá assim numa casa e você sobe 10 casas e às vezes tem um escorregador, alguma coisa, aí você cai no buraco. So in the same way, if you not checked your offenses to chanting of the holy names, Então, da mesma maneira, se você não checar, não observar as ofensas enquanto está cantando seus then very nomes, quickly you'll be fall down. rapidamente você vai cair. Eh? And since first year Lord Chaitanya Mahaprabhu said in this verse, third verse, Trinadapi Sunichena Taroriva Sahisnuna Amanina Manadeno Kirtaniyam Sada Hari. E é por essa razão que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou esse terceiro verso do Shikshastakam. Then fourth slok, Nadanang Najanam Sundaring Jagati Sabha Kame Mamo Janma Janmani Sari Bhavata Bhakti Aituki. In this way, very humble pray to lotus feet of Lord. Então, nesse quarto verso, você deve orar de maneira muito humilde aos pés de lótus do Senhor. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited 8 verses. Dessa maneira, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recitou esses 8 versos. So now come the actual how will clean our heart, who is completely contaminated with lust, anger and other things. Então, agora, como limpar o nosso coração que está completamente contaminado com luxúria, ira e todas essas coisas. So actually this is the Ratha Yatra, actual Lord Chaitanya Mahaprabhu saying this way, Lord will be sit on our neat and clean chariot. Então, na verdade, Hidayat Mandir. nesse festival de Ratayatra, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está nos mostrando como o Senhor vai sentar no nosso coração, que é como um templo, quando esse templo estiver completamente limpo. And so tomorrow we'll discuss also Gundicha, Marjan Leela and significance. Então amanhã a gente vai discutir sobre esse passatempo Gundicha Marjan Lila, que é a limpeza do templo de Gundicha, e qual é o significado desse passatempo. And now time is over. Agora o tempo já acabou, So you take prasadam então vocês vão tomar prachada and also then prepare to go to e next preparar program. para ir para o próximo programa. Lord Jagannath Chaitanya Mahaprabhu has come, machines. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu Krishna veio, Priya Didi, she brought nice. o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio de Marquinhos, Krishna Priya dele trouxe ele. Lord Chaitanya is smiling face, very happy. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu tem um rosto muito sorridente, ele está sempre So, feliz. now feed to Lord Chaitanya Mahaprabhu prasadam. E agora, né, já ofereceram a prachada, alimentaram ele. Lord Chaitanya Mahaprabhu is hungry. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele tá com fome, tem que oferecer para ele, ele tá com fome. Os devotos também estão com fome. You are hungry, if you not get prasad, then you become angry. Vocês estão com fome, se vocês não tomar prachada, vocês vão ficar bravos. So now you offer Thakurji, Então agora vocês devem oferecer para Thakuraji then take Mahaprasad ki. e tomar uma prachada aqui. Na Bhagarti ka Jasomati Nandana. Everybody chant. Arti karo, Hari bol. Jasomati Nandana Brajavarana Gara Gokula Ranjana Kana Yashomati Nandana Brajavarana Gara Gokulara